Fala, gente querida! Santiago de Compostela de imperfeição. Por que não? Mais um capítulo das coisas inacreditáveis da volta ao mundo! Uou! Aproveite o momento da vinheta para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Comenzó con el camino sin saber que iba a encontrar. Cauteloso el peregrino, su jornada fue empezar. É possível fazer o caminho de Santiago de Compostela de carro? Antes da resposta, precisamos entender do que estamos falando. Santiago é o São Tiago, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Dizem que 6 anos após a crucificação de Cristo, Tiago viajou para uma tal de Península Ibérica, onde divulgou as ideias cristãs, atingindo principalmente a área que hoje é a Galícia, na Espanha. Beleza, então ele foi até lá, batizaram a cidade com o nome dele e as pessoas começaram a caminhar até Santiago de Compostela. Não é tão simples assim. A história é muito mais estruturada e forte. Anos depois, o apóstolo Tiago voltou para a Palestina, onde viveu até o ano 44, quando ele foi decapitado por ordem do rei Herodes. Considerado mártir, o Tiago havia manifestado seu desejo de ser enterrado na Galícia. Mas para isso, ele teria que cruzar o mar Mediterrâneo, partindo de Israel para acessar a Europa. Agora que nós vamos entender o porquê de fazer o caminho de Santiago com a imperfeição, com o nosso carro. Imaginem, naquele tempo, o corpo do apóstolo Tiago saía de Israel rumo à Europa, cruzando o mar Mediterrâneo. Exatamente a mesma necessidade que nós, da volta ao mundo, tivemos. Quando estávamos em Israel, tivemos o desafio de cruzar esse mesmo mar para chegar até a Europa. Deste modo, o nosso Jeep cruzou o Mediterrâneo em um navio. Reza a lenda que o corpo do São Tiago teria sido levado pelos seus discípulos Teodoro e Atanásio também num navio, só que de pedra, guiado por anjos, por mais de 3.000 quilômetros. Sabe de onde teria partido o navio de pedra do São Tiago? De Haifa, a mesma cidade onde embarcamos na imperfeição rumo à Europa. Ou seja, o nosso carro atravessou o Mediterrâneo por mar. Nós fomos de avião. Este carro, de 1946, só está aqui depois de ter percorrido 3 continentes e mais de 100.000 quilômetros. Também guiado por anjos. É isso que acreditamos e sentimos sempre. Quando descobrimos essa coincidência, foi uma grande surpresa, arrepiante. Nos fez ter certeza de fazer o caminho de Santiago com o Jeep, que partiu do mesmo ponto e do mesmo modo que o São Tiago. Será uma renovação espiritual e de fé para a sequência da volta ao mundo. Imaginem que nos primeiros anos, após o corpo de Santiago ser enterrado na cidade, que foi batizado com o seu nome, foi erguido um simples templo. Por volta do ano 900 até o ano de 1211, para ser exato, foi construído a Catedral de Santiago de Compostela e foi reconhecida pela Igreja como um dos 3 grandes centros cristãos de peregrinação. Ou seja, Roma, que quem caminhava para lá recebia a alcunha de romeiro. Os que marchavam até Jerusalém, segurando uma folha de palma na mão, eram os palmeiros. Já os que seguiam para Santiago, cruzando os campos per agro, acabaram denominados peregrinos. Desde então, se espalhou a notícia que Santiago estava enterrado lá. E prestem atenção! Seriam perdoados todos os pecados de quem chegasse até lá. Ok. Tá mais que explicado o Santiago.
E a tal da Compostela? Bom, imagine que um monte de gente começou a caminhar até lá. Aí surgiu a necessidade de ter uma prova que a pessoa realmente fez o caminho. Aí surgiu a ideia de criar a Compostela. Como um comprovante, um recibo. Acho que foi daí que saiu o termo pagou os pecados. Tá aqui, o teu recibo. Os teus pecados estão pagos até a presente data. Na sua origem, esse comprovante era uma concha, como essa. Aí tu completava o caminho e ganhava a concha. Mas por serem facilmente falsificáveis, foram substituídas pelas tais cartas probatórias, origem da atual certificação oficial. Um papel como esse aqui. Só que é o seguinte, só recebe a Compostela quem percorre 100 km a pé ou a cavalo ou 200 km de bicicleta. E 100 mil de jipe. Para isso, basta chegar ao final do caminho, ir na casa do peregrino e apresentar essa caderneta. A credencial do caminho, devidamente selada, demonstrando a sua passagem ordenada por motivo religioso ou espiritual, ainda que seja no sentido de busca, pelos diferentes enclaves de uma das rotas jacobeias. Qualquer uma delas é válida. São muitos os caminhos que levam a Santiago. Fizemos o caminho francês, mais de 800 quilômetros, em 5 dias. Num primeiro momento, a gente se sentiu até um pouco incomodado, um pouco estranho estar fazendo o caminho de carro. Vendo todas aquelas pessoas caminhando com extrema superação e fé. Mas logo no primeiro dia, percebemos que cada um tem o seu caminho, suas escolhas, e que a essência do caminho de Santiago é a essência da volta ao mundo. Acampar à beira do caminho, interagir com outros peregrinos e pessoas locais, comemorar cada carimbo conquistado, ser recebido por desconhecidos como se fossem conhecidos. Em meio a tantos peregrinos, a tantas dificuldades, superação, tínhamos uma ferramenta para poder ajudar. Dar carona para as pessoas que estivessem no limite físico e mental. Malinho, nós não temos banco, como dar carona? Deste ponto surgiu o maior aprendizado de todo o caminho de Santiago de Compostela. Foi a carona que damos para um senhor italiano, de nome Saverio, um professor que estava como qualquer outro peregrino, com sua mochila, com dificuldade de seguir em frente e precisava chegar na próxima vila. Porém, um elemento a mais. Segurava na mão uma sacola pesada. Que estranho esse senhor, mas vai aonde? Tá aí que não consegue nem caminhar com uma sacola pesada nas mãos, mas que rechão? Tu vai ter que traduzir, rechão. Quero ver tu traduzir esse rechão. Esse menino? Babastrio? Para fazer o caminho de carro, e nem todo o percurso o carro passa. Junto ao senhor Saverio, talvez tenhamos feito o trecho mais incrível do caminho. E no final desse trecho, o jipe não passava mais. Tivemos que voltar e retornar à parte mais mágica do caminho. Quando a gente chegou na vila, onde deixaríamos o senhor Saverio, vi a sacola que estava cheia de livros. E aí eu não resisti, né? E perguntei, por que o senhor carrega uma sacola tão pesada por esse caminho? Ele disse, questa é a minha penitenza. Essa é a minha penitência. Estou no final do caminho. Já percorri mais de 600 quilômetros. Meus braços doem, de noite e de dia. E ele continuava nos explicando. Imaginem aquelas senhoras fugindo das guerras, com sacolas e filhos nos braços, caminhando por meses e meses. Com certeza deve doer mais do que os meus braços. Eu daqui a pouco vou passar o cartão de crédito e vou dormir num albergue. E nos fez uma pergunta. Será? Quem é o verdadeiro peregrino? Sou eu ou é aquela mãe? Conclusão da história. Eu sou o rechão.
e eu a babastria. Por julgar a vida dos outros, como escreveu Paulo Coelho, porque cada um sabe da sua própria dor e renúncia. Uma coisa é você achar que está no caminho certo. Outra é você achar que o único caminho é o seu. E aí? Vamos mudar o mundo? Y el camino de Santiago dulcemente lo abrazó. El camino de Santiago al peregrino no juzgó.